Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos estar falando sobre como orar a Deus. Tenho muitas conclusões por volta da oração, mas vamos ver o que a palavra disse sobre a nossa motivação verdadeira de orar. Vamos primeiro analisar a situação que ocorreu, segundo a palavra, em Lucas 18, versículo 9 ao 14. Está registrado que tinha dois homens que foram orar. Um deles era fariseu e outro publicano. Quando o fariseu chegou, ele começou a falar consigo mesmo. Ele se mostrou, ficando de pé, orando da seguinte maneira: "Ó Deus, te dou graças que eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano." Entretanto, o publicano se encontrava no mesmo lugar desse fariseu, só que ele estava de joelhos e ele falou dentro do seu coração, golpeando no seu peito, falando, batia no seu peito e dizia dentro de si: "Deus, se propício a mim, ó pecador." Digo-vos que esta situação que ocorreu entre duas pessoas, estavam mesmo orando, só que a atitude da resposta de Deus para a oração de cada um foi diferente. Se vamos ver o caso do fariseu, ele estava se exaltando a si mesmo na oração. E o publicano estava a relembrar que era um pecador e que ele precisava de Deus. É fácil entender que nesta parábola Jesus quis confrontar a atitude de cada um deles. Deus aprovou a oração do publicano, mas rejeitou a oração do fariseu, porque ele queria se ostentar e queria se exibir. Vemos que Jesus também nos deixa um modelo de oração em Mateus. Ele disse que nossa oração deve exaltar ao Pai. Pai nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino. Faça a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, perdoa como nós perdoamos. Esse foi o modelo que Jesus deixou para os seus discípulos. Quando os discípulos falaram para ele: "Jesus, ensina-nos a orar." Então, o que vemos aqui que a atitude de Deus é diferente conforme a nossa oração. Tem pessoas orando há muito tempo com uma mentalidade de que Deus não está a ouvir a sua oração. Tem outras pessoas que têm humilhado o seu coração e têm recebido a resposta de Deus. Então, realmente, quando oramos, nós podemos cantar louvores, podemos exaltar a presença de Deus. Mas o mais importante é que nós sejamos sinceros, abramos nosso coração a Deus e falemos realmente o que está acontecendo na nossa vida. O preocupante é que muitos utilizam a oração para condenar, utilizam a oração para se auto-exibir. Mas a palavra de Deus é clara. Devemos saber qual é o nosso lugar. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, temos que ter uma atitude como Deus tem, uma atitude de piedade perante as nossas falhas e também as falhas dos outros. Então, quando vamos orar a presença de Deus, temos que ter em noção de que Jesus foi que pagou o preço, de que nós não temos nenhuma classe de oferta que podemos dar para Deus se agradar de nós. Pelo contrário, Jesus já se ofertou uma vez por todas. Ele nos deu total liberdade. Ele rasgou o véu lá na cruz, quando ele expirou e falou para o Pai que já estava consumado. Ali o véu se rasgou e agora todos temos entrada gratuita, sem importar raça, sem importar cor de pele, sem importar costumes. Todos temos aberta esse chamado à oração, a nos comunicarmos com o Pai através de Jesus e com o Espírito Santo, a derramarmos diante da presença de Deus. Então, quando nós vamos orar, nosso propósito é verdadeiramente derramar-nos diante da presença de Deus, com sinceridade e honestidade. Como diz a palavra, quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6, 5 ao 6. Também aqui fala sobre
nós temos o nosso tempo de intimidade com Deus. Quando Ele fala de fecha teu quarto, entra e fecha a porta do teu quarto, quer dizer que nós temos uma intimidade. O quarto é um lugar onde nós podemos ser mais íntimos, um lugar onde tem as nossas coisas. Então, o que Deus está tentando falar aqui é que entrando e fechando a porta, nós vamos orar em segredo ao nosso Pai, que Ele conhece todas as coisas. Logo também, em todo momento, nós estamos vendo que durante a oração, nós temos petições. E as petições também vão conforme a oração que fez Jesus quando Ele falou. Jesus falou para o Pai, Pai, que se faça a Tua vontade e não a minha vontade. Então, ore para que Deus faça a sua vontade. Em Mateus 6, 9 a 10, o Senhor Jesus disse, portanto, orai vós deste modo. Ele fez um modelo para que os discípulos compreendessem o propósito real da oração. E o modelo é aquele que vocês já sabem. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Desde que a humanidade foi corrompida por causa do pecado ter entrado no coração do homem. Então, o que aconteceu aqui? Deus teve a intenção de salvar a humanidade, dando a seu Filho Jesus. Desde então, as pessoas não eram capazes de vir por elas sozinhas. A vontade de Deus é que nós entendamos que Deus rasgou esse véu, Deus já acabou e culminou com todas as costumes que tinham que ser feitas para nos achegarmos a Deus. É só um coração contrito e humilhado diante da presença de Deus que Deus ouve a sua oração. Diz a palavra de Deus também que Deus, Ele se chega perto daquele que é humilde, e aquele que é altivo, Deus rejeita e olha de longe. Então, e vemos aqui que é importante que nós temos que fazer a vontade de Deus antes de fazer a nossa própria vontade. Então, certamente, vamos à conclusão. Geralmente, independente de todas as nossas orações, Deus responde sim. Deus responde às nossas orações. Só que nós, como seres humanos, queremos ver as coisas já acontecer. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo Kairos. O nosso tempo é um tempo Cronos. Ou seja, que nós queremos ter, vai ser X tempo em X término de estações. Mas perante Deus, quando Ele determina fazer uma coisa, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, Deus responde sim. Mas precisamente tem respostas que não vão chegar na hora, vão chegar depois, mais adiante. Mas conforme a tua petição, Deus vai responder. Aí são elementos importantes do momento de oração, é ter um espaço onde possas te sentir à vontade para falar com Deus. E, sobretudo, o teu coração, nós podemos falar diretamente com o coração de Deus. E outra dica também é que nós podemos também colocar louvores, que é muito bom. Aí ajuda a ambientar o lugar. Então nós colocamos louvores e temos confiança de que Deus responderá às nossas orações. Obrigado por teres ficado até aqui. Se tens algum comentário, podes deixar aqui embaixo. E tem sido todo hoje a como orar a Deus. Até já!